ó, o Banco do Brasil tocando mínimo em 18,97 agora, hein, Júlio? Deixando o patamar dos R$19. Você tem alguma explicação para o que está acontecendo aqui para Banco do Brasil, Júlio? Boa, Medina. Tem uma forte pressão com relação aos resultados, né? A gente vê já um sell side muito pessimista com o Banco do Brasil, mas ao mesmo tempo, acho que em termos de news flow, assim, de narrativa, né, o que está pairando aí mais recentemente é o filho do Bolsonaro que pediu aí o bloqueio, né, das contas do Moraes com relação às contas do Brasil, né? Então, o mercado automaticamente reage a isso. É uma informação do Jornal Globo, né, Mari? Você tem aqui essas notícias do Globo, os destaques do painel Mover Pro, sobre essa questão que o Júlio acaba de trazer pra gente, o painel Mover Pro acaba de subir. Você tem esse destaque, né, Mari? Exatamente. O Eduardo Bolsonaro voltou ao governo Trump para pedir o bloqueio total das contas de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Eduardo Bolsonaro se reuniu com o governo Trump para falar das sanções ao Moraes e traduziu ao governo dos Estados Unidos as matérias da imprensa sobre as sanções. Medina? Obrigado. Então é isso, né, Júlio? Que você traz é uma informação do Jornal Globo e você vê, assim, aí é muito por conta daquela relação da lei Magnitsky, o Ibov toca a mínima do dia, 132.530 pontos. Pode ser esse motivo também para isso? Queria essa sua visão. Boa, Medina. Isso traz uma pressão adicional, né? Mas eu acho que o grande cerne aí da questão para Banco do Brasil é o quão pior esse resultado pode ficar nos próximos trimestres. A gente tem que acompanhar aí o segundo TRI, que já vai ser ruim novamente. A gente tem uma curva de inadimplência subindo, né, no Banco do Brasil. Isso deve afetar a questão de provisão, né, e automaticamente afetar a rentabilidade por um período mais longo. Né, e ao mesmo tempo a gente vê o banco ainda concedendo bastante crédito, né, para o agronegócio, que ainda passa por uma tempestade muito grande em termos de inadimplência, uma série de RJs também acontecendo com várias empresas. Então acho que é um pouco dessa nuvem, né, que paira sobre o Banco do Brasil, e agora vem esse news flow aí mais firme com relação ao Moraes aí, e toda essa questão das contas, mas eu acho que isso aqui é acessório, tá, Medina? Acho que o ponto principal é o segundo trio, quão pior ele vai ser frente às expectativas que o mercado está colocando, já pessimistas dentro do preço de Banco do Brasil. Então, para quem tá chegando agora e o Júlio tá interpretando aqui em tempo real, né, o Júlio acompanhando junto conosco, essa notícia do Globo de que Eduardo Bolsonaro pediu o bloqueio total de contas de Alexandre de Moraes no Brasil, e aí, ô Júlio, a gente consegue interpretar, queria que você reforçasse aqui o impacto pro BB, até por conta, né, seria um bloqueio total, até mesmo de bancos estatais, mas você observa essa movimentação de agora, né, em cima do lance como um exagero, essa batida, por conta dessa notícia, Júlio? Olha, eu acho que é um exagero sim, Medina. Acho que o principal ponto, novamente, é o resultado, né? Assim, se ele bloqueando, né, as contas do Moraes aqui ou não, assim, isso não vai vir a trazer uma piora gradativa para o balanço do Banco do Brasil, que não seja o que já está acontecendo, né? Eu acho que, assim, tem a questão da especulação, né? O mercado especula para isso. E o banco que está pior hoje, né, o Banco do Brasil, a gente viu o Bradesco entregando um bom resultado, a gente viu que o Itaú está muito fora da régua ali com relação aos pares incumbentes, e o Santander na mesma, né? Então, acho que é um pouco dessa especulação aí com base nesse news flow que apareceu agora, tá? Acho que impacto direto, assim, para resultado com essa notícia eu não vejo. Perfeito, perfeito. A gente tá vendo aqui os destaques que estão saindo a respeito desse assunto e tem mais informações dessa matéria do Globo, né, do Mari, a respeito disso, o impacto que teria. Diz aí, Mari. De acordo aqui com a matéria do Globo, o governo de Trump relatou que sanções a Moraes proibiria operações em qualquer moeda, e Eduardo pontuou que bancos entendem que operações em dólar por Moraes são proibidas. O Eduardo Bolsonaro ainda falou que além de traduzir as matérias ao governo Trump, que o governo do republicano estaria avaliando fazer comunicado a bancos sobre sanções a Moraes e que está analisando também aplicar punições diretamente às instituições, Medina. Mas aí muda um pouco o jogo, hein, ô Júlio? Essa questão de aplicar sanções diretamente às instituições.
aí sairia um pouco da sanção à pessoa. E que o governo Trump avalia, de acordo com essa informação do Globo, esse comunicado aos bancos sobre as sanções de Alexandre de Moraes. Deixa eu ver como que estão também os outros bancos. E em Banco do Brasil, né, a batida é muito forte, como a gente consegue observar. Mas quando a gente observa nos outros bancos, no momento que o Ibov toca a mínima do dia em 132.430 pontos, a gente tem Bradesco subindo 0,13, Itaú caindo 0,95, Santander tocando mínimas também em R$26,11, uma queda de 1,21%, Banco do Brasil despencando 5% agora, vai renovando a sua mínima do dia também Banco do Brasil, com esta questão aí do governo Trump analisando aplicar punições diretamente às instituições, e esse estudo de bloqueio de contas ao ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. O ministro hoje, Omari, que participou da sessão lá de reabertura dos trabalhos do Supremo, a gente pode até recapitular aqui e conversar com o Júlio sobre esse tema, né? Nas palavras dele, não vai recuar. Diga aí, Omari. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que vai ignorar as sanções aplicadas contra ele pelo governo dos Estados Unidos. Em discurso na retomada dos trabalhos no STF, Moraes defendeu que as ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro vão seguir sem qualquer interferência externa. O ministro definiu as medidas do governo americano como uma atitude ilegítima e ilegal ao tentar influenciar a política brasileira. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo. Na quarta-feira, o governo de Donald Trump aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes por praticar censura e violar direitos humanos, de acordo com o governo. Nesta sexta-feira, o jornal O Globo informou que o presidente Lula convocou um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para responder diretamente às sanções contra Moraes. A data da exibição ainda não foi definida, mas a reportagem diz que há a possibilidade de o pronunciamento ir ao ar no domingo, Medina. Perfeito, Omari. E a gente tem o Ibov caindo agora 0,66, 132.190 pontos, com o Banco do Brasil pressionando com esta possibilidade do bloqueio de contas de Alexandre de Moraes, e também a parte principal, que é o governo de Donald Trump avaliando fazer comunicado a bancos sobre sanções a Moraes, estaria analisando aplicar punições diretamente às instituições. E Banco do Brasil pressionando, vou colocar aqui também no gráfico o Ibovespa, que vai com uma queda parecida de Banco do Brasil. Bom, Júlio, você falou muito sobre a questão de balanço de Banco do Brasil, mas esta tensão Brasil e Estados Unidos, ou governo Trump, Supremo Tribunal Federal, tá fazendo preço na bolsa, o Ibov tocando mínimas do dia, Júlio. Isso batendo no CNPJ, de fato, muda toda a conversa, né? Por enquanto a gente está no campo da conjectura, mas assim, se o Brasil dobrar a régua, né, e vier a retalhar, né, isso de fato vir a bater no CNPJ dos bancos, a gente pode ver um problema maior. O ponto é que a gente já viu pelo menos uma proxy no resultado do Bradesco, né? O próprio CEO lá já afirmou que vai seguir a lei, né? E caso seja aplicado de fato essa proibição, ele vai seguir a lei, né? Com base no que o Trump falou. Então vamos ver aí o que o Banco do Brasil vai afirmar, né? No pós-balanço, se vai ou não, né, respeitar aí a lei, ou se vai bater de frente, né, junto com o governo e exigir aí uma réplica, né, uma potencial retaliação frente ao que o Trump está fazendo. 0,70% a queda do Ibovespa, 132.143 pontos, é uma queda forte que a gente vê em Banco do Brasil. Esse é o gráfico de 5 minutos. No gráfico diário a gente tem este candle para BB, e em 15 minutos aqui a movimentação, você observa que também é de perdas, com o cenário ainda mais forte no gráfico de 5 minutos. Então, para quem está chegando agora, a informação é essa, é a informação
informação da coluna da jornalista Bela Megali no Globo. Vou até colocar na tela pra gente, Andrezão, porque é a informação que tá fazendo preço nos mercados por agora. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente poder acompanhar aqui, ó. É essa notícia da Bela Megali, que fala de Eduardo Bolsonaro voltando ao governo Trump para pedir o bloqueio total de contas Alexandre de Moraes no Brasil. E aí a matéria fala sobre as sanções financeiras e dessa possibilidade de que o Departamento de Estado americano disse que a sanção envolveria a proibição de operações financeiras em qualquer moeda. Ou seja, Alexandre de Moraes estaria inviabilizado de movimentar suas contas bancárias, e também tem esta possibilidade de sanções contra instituições. É a notícia do O Globo e que tem feito preço na bolsa com a pressão de Banco do Brasil também. E aí, Júlio, imagino que o investidor que está nos acompanhando agora esteja ou preocupado ou um pouco perdido sobre o que fazer. Como que você analisa, então, esta situação, pensando com a cabeça de um investidor, que ele olha Banco do Brasil com esse recuo, com essa possibilidade de bloqueio, e ele falando, o que eu faço agora, hein, Júlio? Principalmente para aquele investidor que tem Banco do Brasil. Boa, Medina. Teve até um dado que saiu agora há pouco, né, que atrasou aqueles dados mensais do BC, né, que falam sobre o reporte dos bancos, né, com relação a lucro, inadimplência. Deu uma atrasada, mas saiu agora também. Inclusive o BTG falou um pouco aqui que um pouco desse amasso, dessa queda de Banco do Brasil, foi por conta desses dados que saíram e foram um pouco ruins também, né? Mostrando que a tendência do terceiro tri, do quarto tri também vai ser ruim. Mas, de fato, a notícia em si também é muito negativa, tá, Medina? Eu aqui, como observador ainda, não estou investindo em Banco do Brasil. Eu quero olhar primeiro, né, segundo tri, o terceiro tri também, para a gente ver, talvez, um comunicado do banco com relação ao novo guidance, né? Com relação à inadimplência, né, o potencial nível de payout que vai ser agora, né, com esse ROI menor, para a gente conseguir aqui fazer conta e entender se nesse múltiplo atual o Banco do Brasil está barato ou não, né? Eu costumo sempre tomar minhas decisões, Medina, a partir do bottom-up. Então eu vou analisar o micro do banco para depois entender, né, se as nuances macro elas vão influenciar de fato ou não. Né? Então, independentemente do que a gente está vendo hoje, né, com esse news flow de Banco do Brasil, a tendência ainda não piora, né, no terceiro e quarto tri. Então, para o investidor que já está comprado, né, assim, se for uma compra mais especulativa, você está tradando, cara, é stop, não tem o que fazer. Você comprou ali no preço X e achou que ia subir um pouquinho e já caiu 5 na tua cara, é stopar, ordem zen. Agora, se você comprou o Banco do Brasil especulando a melhora nos próximos 2, 3 anos, assim como foi com o Bradesco, aí não é momento de esperar agora, né? No momento da notícia ruim, né, o news flow, começa a aparecer notícia na Globo, aqui no próprio TC também, esperar um pouquinho, né, esperar o cenário melhorar e, assim, nos próximos balanços entender, né, se a dinâmica vai seguir piorando ou não, né? Não adianta tomar uma decisão, né, de longo prazo, agora no curto prazo, com o news flow desse jeito, né? Agora, óbvio, se você está tradando, né, foi só para especular aqui um potencial suporte, né, no Banco do Brasil, cara, é ordem zero, tem o que fazer. O Aurélio tá até comentando, né? Ele se faz essa pergunta, faz sentido essa movimentação toda, sem que não houve nenhum anúncio concreto, né? Apenas é uma possibilidade que foi aventada numa notícia do jornal O Globo, e Banco do Brasil recuou. Agora a gente vê que saiu perto das mínimas do dia Banco do Brasil, mas trouxe essa pressão no Ibovespa, né, Júlio? Eu repito a pergunta pra você, né? Se depois desses minutos, desses 10 minutos, 15 minutos de muita volatilidade, se fez sentido essa movimentação. Olha, na minha visão, assim, a gente tem que entender de novo, Medina, o que vai sair, né? Se a gente vê nos resultados, né, um aumento significativo da provisão, né, uma piora maior na inadimplência também, né, muito além das expectativas mais pessimistas, aí sim justificaria o BB negociar abaixo desse preço. Mas com o que a gente tem hoje, né, em termos de consenso, essa queda eu acho que se diz muito mais hoje a esse news flow, né, com relação às possíveis sanções aí que podem vir a acontecer. E, de novo, agora, nesse momento, ainda está muito no campo da conjectura, mas de fato pode escalar um pouco mais, né, mas assim, acho que o momento de tomar a decisão mais sóbria não é agora. É você entender o que está acontecendo para depois,
né, de fato, tomar uma decisão mais embasada. Pois Mas, é. repito, quem tá no trade é ordem zen, tem que fazer. Quem lá dentro da plataforma tava olhando essa história de Banco do Brasil é Lucas Ulig, que já está conosco para participar aqui do Tarde TC News de hoje. Tudo certo, Ulig? Como vai? Boa tarde para você. Boa tarde, Medina. Boa tarde, pessoal da TC News. Como é que vocês estão? Por aqui, tudo tranquilo, hein, Ulig? Eu já tava todo preparado para falar de payroll contigo, mudança de cenário macro nos Estados Unidos, foi a notícia durante o dia, mas tivemos agora essa informação do Globo, dos Estados Unidos, estudando vários pontos, né? Primeiro, bloquear as contas de Alexandre de Moraes, podendo sancionar instituições, enviar comunicado aos bancos sobre as sanções contra Alexandre de Moraes, e a gente viu uma reação muito forte nos papéis de Banco do Brasil. A gente fez essa cobertura aqui na TC News. Eu queria te ouvir também a respeito disso e a sua avaliação. Essa movimentação em Banco do Brasil faz sentido? Se essa resposta que o mercado dá a essa notícia faz sentido na sua visão, Ulig? Bom, acho que um ponto bastante importante da gente pensar teve o balancete do Banco Central, como o Júlio trouxe aqui no final da participação dele, falando sobre a lucratividade muito abaixo do consenso que o mercado tinha para o mês de maio desse ano, para o Banco do Brasil. Então, isso teria sim potencial de fazer preço, tá, nos papéis do Banco do Brasil. Só que isso veio junto de uma notícia de que potencialmente Eduardo Bolsonaro estaria pedindo um bloqueio de contas do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E aí os servidores, né, federais todos usam o Banco do Brasil, e aí o mercado também bate. Agora a gente não sabe quem veio primeiro, né, se foi o ovo ou a galinha. Mas acho que o grande questão aqui é separar os dois pontos, né? O primeiro ponto, a perda de lucratividade do Banco do Brasil, tá? Isso é algo que já estava acontecendo, o mercado já vinha com esse viés mais negativo, né, para as ações do Banco do Brasil, sobre o processo de inadimplência, que tem subido muito, especialmente no agronegócio. Ou seja, isso é algo que assusta naturalmente, mas é algo que já era, de certa forma, aguardado pelo mercado, tá? Então, eu não julgaria as ações do Banco do Brasil caírem mais por conta disso, tá? Inclusive, chegou, na verdade, no ponto que eu tinha de compra as ações do Banco do Brasil próximo de 0,6 vezes valor patrimonial, que é o que eu julgo o preço adequado para comprar Banco do Brasil. Então, comprei. Acho que a gente conclui aqui quando a gente fala de inadimplência. Quando a gente começa a discutir sobre sanções, bloqueios de contas, aí o problema é um pouco mais embaixo, tá? Por algumas razões. Imagina que se você bloqueia, por exemplo, ativos de um determinado banco, ou se você retira o banco do sistema SWIFT da vida, que hoje é o que rege, né, a integração de uma instituição financeira no sistema financeiro global, seria desastroso para o Banco do Brasil. Só que, por outro lado, se você pensar o que motivaria isso a acontecer, basicamente seria os Estados Unidos trazer o entendimento para o Banco do Brasil que deveriam ser bloqueadas as contas do Alexandre de Moraes em reais e não apenas as movimentações em dólar. Eu acho que a discussão é essa. E se for comprovado que, de fato, as contas em reais devem ser bloqueadas também, não vejo por que o Banco do Brasil não faria esse bloqueio. Talvez essa seja aqui a grande discussão. Então, na minha opinião, parece um pânico do mercado, tá? Me parece muito um pânico do mercado, mas quando a gente olha de uma maneira um pouco mais fria, não parece fazer sentido tamanho pânico. Essa é a minha avaliação sobre o que a gente está vendo aqui no Banco do Brasil. Perfeito, é a visão do nosso Lucas Ulig sobre essa questão. Ibov caindo agora 0,53%, 132.365 pontos. Banco do Brasil agora recua 6,5%, despencando R$ 18,42 para as ações do Banco do Brasil. Toda essa movimentação você acompanhou aqui no nosso Tarde TC News de hoje. Então, né, o Ulig, foi bom você vir logo depois do Júlio Vieira,
brasileira, trazendo esse ponto também, né? As duas coisas casaram, esse balancete, que também não foi bom, com essa informação que você reforçou da sancionar instituições, sancionar bancos por parte do governo americano. E aí, como você também mencionou sobre o que fazer de Banco do Brasil, acho que é uma dúvida que muita gente tem, Ulig. Eu vou colocar até no gráfico diário. Bom, essa queda de Banco do Brasil já colocando perspectivas ruins de balanço para o banco, não se torna uma oportunidade, Ulig? Ou a política vai falar mais alto nessa hora? Na minha opinião, abre uma oportunidade, mas pensando no médio e no longo prazo. É aquilo que a gente tem conversado bastante com vocês aqui sobre a deterioração dos resultados de um banco. Quando você tem uma piora no resultado de um banco, você tem uma tamanha deterioração no resultado de um banco, que é o processo de aumento de inadimplência com expansão de crédito, e aí você tem mais calotes, você aumenta PDD, você reduz lucro. Todo esse processo ele não é resolvido em um trimestre, em um mês, em 2 meses, em 6 meses. É um processo longo, até você reduzir as compras, você reduzir o teu apetite ao crédito, começar a ter políticas de retomada de crédito mais profundas, fazer os write-offs, né, que é tirar do balanço aqueles ativos que efetivamente não vão ser recuperáveis, ou seja, isso é um processo de longo prazo, você não resolve isso em 1 mês, 2 meses. Então, na minha avaliação, pode sim ser uma oportunidade para os investidores que têm uma cabeça de investimento mais longo, tá? Para quem está comprando talvez o repique, tem chance de se machucar. Eu comprei uma mão aqui um pouco maior, que eu provavelmente vou estopar hoje no final do dia, porque o fluxo está muito pesado, né? Infelizmente, o RI do Banco do Brasil, ele não vai ter agilidade de poder responder a esses boatos com velocidade. A gente entende como funciona isso dentro de um banco estatal. Se fosse um banco privado, você pode ter certeza que até o final do pregão já teria um fato relevante esclarecendo os fatos, tá? Mas fato é que para quem tem uma visão de mais médio e longo prazo, pode sim abrir uma oportunidade de compra aqui. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, ó, passamos aqui na régua sobre Banco do Brasil. Tiver dúvida, pode mandar. Mande suas perguntas, os seus pedidos pro Lucas Urig. O Marco Seravolo comentando no nosso chat que ele acabou de ser estopado. Você que tá participando do nosso programa, não esqueça de deixar o like na transmissão. Vamos buscar os 2.000 likes hoje, Mário? Estamos com 1.840. É que no YouTube ele tá meio oscilando, né? Às vezes aparece mais e tudo mais. Mas é importante chamar a galera pro like. Diz aí, Mari. Vamos lá, pessoal. Você que tá aí no chat, você que ainda não deixou o seu like na nossa transmissão, você que tá acompanhando esse dia de mercado e vai aproveitar o final de semana, não deixa de colocar o seu joinha aqui na nossa transmissão para alavancar o canal e deixar com que mais gente conheça a TC News. Eu conto com a sua participação aqui no nosso chat, mas também conto com o seu joinha. Perfeito, perfeito, Omari. 4h21, Raudete Reutemann, presença ilustra aqui no nosso programa, perguntou o balanço de Banco do Brasil, 17 de outubro. Ela mesmo, Andrezão, mandando aqui o balanço de Banco do Brasil, 14 de agosto. É a divulgação do resultado após o fechamento do mercado, e aí tem a teleconferência de resultados no dia seguinte. Então, daqui 13 dias, praticamente, o balanço de Banco do Brasil. Mas, Ulig, essa informação vem numa sexta-feira que também traz grandes mudanças do ponto de vista americano, né, de payroll. A gente viu as treasuries acompanhando a forte queda nos yields dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano por conta de um payroll muito mais baixo do que esperado, uma revisão baixista de dados anteriores. O Trump ordenou a demissão da chefe de estatísticas, né, após a divulgação do payroll também. E aí o investidor muda um pouco a visão para juros nos Estados Unidos. Queria saber como que isso também te afetou, o que você observou neste cenário, Ulig? Uma das coisas que eu comentei aqui ontem
é que no FONC me pareceu muito claro a visão do Powell em relação a o próximo passo ser um corte de juro, né? Aquela fala sobre vamos levar o juro para o juro neutro, esse tipo de posicionamento me deu a entender que o próximo passo já era o corte de juro. O que aconteceu hoje foi que você teve um payroll muito mais fraco, na sequência um PMI muito mais fraco. Então o mercado entrou naquele fala de recessão, né? Você olha o 10 anos caindo muito forte, você olha as bolsas caindo muito forte, DXY caindo forte, ouro subindo, VIX subindo, ou seja, aquela composição de risk-off, mas que dá para inferir que é uma composição de recessão pela forte queda do juro americano, né? Então, na minha avaliação, se eu já acreditava que o juro era para baixo, né, lá nos Estados Unidos na próxima reunião, agora eu acho que dá para dizer com convicção que esse juro é para baixo. É a visão aqui do nosso Lucas Urig, você também deixando a sua mensagem no nosso programa. O FR chegando agora, Banco do Brasil, a gente explicou tudo, volta um pouquinho. Você que tá chegando agora e não entendeu toda essa movimentação de Banco do Brasil, volta um pouquinho aqui na nossa transmissão para poder acompanhar toda a análise do Júlio Vieira e do Lucas Urig sobre essa movimentação que a gente viu do Banco do Brasil na sessão de hoje. E é uma sessão também de muitos balanços corporativos importantes, né, o Lig, na quinta-feira, e a repercussão que a gente teve durante a sessão. Tivemos bancos, tivemos também Vale, Gerdau, um cenário de resultados que eu gostaria da sua visão, o Lig. Qual desses resultados da semana está encerrando a semana, com qual destaque você teria de balanço corporativo? Olha, a gente teve o balanço da Marco Polo, que na minha opinião foi o principal destaque da temporada de ontem, né? Você teve um resultado da Marco Polo que trouxe um retorno sobre o patrimônio de 30%, um retorno extremamente alto, um ROIC de quase 30%, 29%, alguma coisa, que é um nível de retorno sobre capital muito alto, especialmente porque a Marco Polo está negociando a 2,3 vezes com a alta de hoje valor patrimonial. Então, assim, você teria espaço para uma expansão de múltiplos, no caso da Marco Polo, e isso foi puxado muito pela demanda, né, de micro-ônibus e com um certo soft guidance, vamos colocar assim, da próprio time da Marco Polo, que isso deve se acelerar no segundo semestre, ou seja, eles trouxeram uma visão de que o primeiro semestre sazonalmente é mais fraco, mas que isso poderia se acelerar para o segundo. Então, o mercado viu uma empresa entregando muito, com uma perspectiva de melhora e com um múltiplo baixo. Eu acho que isso coroa como principal resultado aí do dia, né? Um outro resultado que eu acho que é legal também comentar é justamente o resultado de Gerdau, que trouxe essa dicotomia entre o resultado de Brasil e o resultado dos Estados Unidos, né? Enquanto você teve a parte de EBITDA de Estados Unidos da Gerdau subindo mais 30%, você teve o mesmo EBITDA no Brasil caindo quase 20%, né? Então você vê uma discrepância bastante grande, né, nos resultados das duas linhas de negócio, né, das duas BUs de Gerdau, e que são muito explicadas pelo fato dos Estados Unidos estar com uma tarifa de importação muito alta lá, né, de 50%, então o aço chinês ele não consegue penetrar os Estados Unidos, e isso fortalece a Gerdau, que tem operações nos Estados Unidos, ao passo que esse mesmo aço chinês entra aqui no Brasil com uma barreira tarifária quase nula e tem puxado os preços para baixo e, consequentemente, o resultado da Gerdau. Então, achei bastante interessante também essa avaliação entre olhar para a Gerdau e ver as principais linhas de negócio. Perfeito, Ulig. Marco Polo, então, e Gerdau no radar do Lucas Urig na temporada de balanços. Teve espectador, são muitas mensagens que estão chegando aqui. O Urig fala, o destaque foi Bradesco, foi o Bradescão também. Você gostou do balanço de Bradesco, Ulig, os resultados do banco?
Sim, achei que foi um resultado bastante sólido, tá? Eu até tava com puts de Bradesco, acabei zerando, perdi dinheiro, né? Tava acreditando que o balanço poderia frustrar, não frustrou. Ele, assim, dá pra dizer que o balanço veio em linha, tá? Se você olha, assim, margem financeira, lucro líquido, ROI, você bateu muito próximo ali do consenso, mas aí quando você olha para a qualidade desse balanço, isso é super interessante, né? Você teve um crescimento de carteira de mais de 3,5, né? Você teve um crescimento de margem financeira de quase 5, olhando trimestre contra trimestre. Quando você olha ano contra ano, aí foi espetáculo, né? Subindo mais de 25% ano contra ano. E o ROI do Bradesco, que há um ano atrás estava próximo de 10,5, chegou a 14,6 nesse trimestre. Ou seja, você teve um incremento bastante relevante no retorno sobre o patrimônio de Bradesco, fruto de uma estratégia de melhor mix de crédito, especialmente, né, sobretudo em pessoas físicas, olhando para crédito imobiliário, que foi assim um highlight do resultado do Bradesco. Quando você olha para Bradesco Seguros, mais uma vez, né, um ROI muito acima de 20%, que puxa para cima o resultado do BBDC4, né, que engloba banco e seguros, mas de uma maneira geral a gente vê o banking, né, do Bradesco trazendo, até que enfim, resultados positivos e conseguindo transformar o consolidado do Bradesco num balanço bom. Qual que é a grande discussão agora, né? Bradesco está uma vez patrimonial, entregando 14 e alguma coisa de ROI. Se a gente for pensar que no ano que vem a taxa Selic vai para 11% ou 12%, o custo capital do Bradesco vai ficar muito abaixo do retorno dele. E se você pensar que esse retorno pode continuar subindo mesmo que gradativamente, tem espaço para uma expansão de múltiplo em Bradesco. E aí eu puxo até aqui o relatório do próprio Itaú, que tem um preço-alvo R$ 22 para Bradesco, a gente estaria falando de um banco a 1,3, 1,4 vezes valor patrimonial, o que parece justo, dada esse contexto que a gente está discutindo, tá? Então, acho que tem, sim, upside para Bradesco e, sim, foi um bom balanço. É uma semana de muitos resultados corporativos, né? E que vai continuar na semana que vem também. E além de Bradesco, a gente estava comentando também, né, Omari, sobre a Vale. Você tem um questionamento pro Ulig também? Ulig, eu tenho um questionamento sim sobre a Vale. As ações da empresa estão avançando por conta da mineradora ter reportado um lucro e um EBITDA acima do esperado no segundo trimestre no seu balanço. A Vale agora está tocando a máxima do dia aos R$ 53,68. Qual a sua avaliação sobre a empresa? Assim, de fato foi um resultado melhor do que o esperado, tá? Eu acho que a grande surpresa, pelo que eu li dos analistas, foi a revisão do custo cobre da companhia, que é um ponto que chamou bastante a atenção da companhia. O custo caiu quase 40% no guidance que eles deram para o mercado, o que mostra que, além do foco em ganho de eficiência em minério de ferro, que é o que a Vale tem trazido bastante para o mercado, ela também tem se preocupado com crescimento em outras linhas de negócio, né? Eu acho que o metais básicos ele está cada vez mais relevante dentro da Vale, buscando inclusive até uma diversificação para o minério de ferro. Lógico que isso é muito pequeno ainda, é muito gradativo, tem muito espaço para isso acontecer ao longo das próximas décadas, falando em relação à Vale, mas de fato eu não vi o balanço grande brilho, tá? Eu acho que a gente tinha até comentado um pouco sobre isso aqui com vocês, né? A gente imaginava que o balanço não teria grandes surpresas olhando ano contra ano, olhando tri contra tri, não teria um grande crescimento, de fato, não dá para dizer que aconteceu, mas teve esse highlight que, enfim, até de todas as empresas que a gente falou, vocês percebam que eu nem falei muito de Vale, justamente porque eu não achei, assim, um grande brilho no resultado, um grande resultado. Acho que era algo que, de fato, estava ali bem precificado, vamos colocar dessa forma. Perfeito. 4h31, deixa eu mudar aqui de assunto, deixa eu ir para Estados Unidos, mostrar aqui o portal do Federal Reserve, porque a Adriana Kugler, governadora do Fed, pediu demissão. Olha aqui, a gente tem aqui o destaque que o Federal Reserve traz,
que o comitê anunciou que a Adriana Kugler vai deixar o seu cargo como governadora do Conselho do Federal Reserve a partir do dia 8 de agosto, ou seja, na semana que vem. Ela atuou como governadora do Fed desde setembro de 2023 e apresentou sua carta de renúncia ao presidente Donald Trump. Vai retornar à Universidade de Georgetown como professora neste outono lá nos Estados Unidos. Inclusive tem aqui a carta que foi divulgada pela Adriana Kugler, que é essa carta de pedido de saída para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Kugler, ela que não participou da reunião desta semana, né, de política monetária por questões pessoais e agora deixa o Federal Reserve. Esse pedido de demissão acaba de ser divulgado pelo Fed. Óbvio que não é um assunto, né, o Ulig, que faz preço, mas o Trump vai ter que indicar alguém também aí, né, Ulig? Exatamente. Assim, a gente fala que não faz preço, mas o medo dessa história de abaixa juros, você tem que abaixar, você está atrasado, você não sabe fazer bem seu trabalho. Acho que tudo que for relacionado à Fed, tudo for relacionado à governança do Federal Reserve, vai, em alguma magnitude, impactar os mercados. Pode não impactar no curtíssimo prazo, com uma grande queda no S&P, mas eu acho que vai minando a credibilidade e vai deixando os investidores com um receio de uma eventual demissão do próprio Powell, o que efetivamente seria uma notícia que derrubaria os mercados. Tá? Então, acho que assim, nesse momento não faz muito preço, mas quando a gente olha para uma trajetória do que pode acontecer, né, da hipótese, da incerteza que a gente sempre traz aqui para vocês, aí sim, eu acho que vale a pena o investidor ficar bastante atento às movimentações no Fed. A saída da Adriana Kugler, 8 de agosto, ou seja, ela fica até o final da semana que vem, e aí depois, né, imaginamos uma nova indicação para a diretoria do Fed, porque agora imagino, né, Olig, já que a gente tá nesse tema mesmo, o mercado vai pedir mais cortes depois deste payroll, não? Olha, eu tenho essa ideia, que foi até que a gente comentou aqui no começo da participação, que o juro ele começa a cair agora em setembro. Agora, a magnitude desse corte, eu acho que ele tem muito mais a ver com os dados que virão até lá, tá? Eu acho que é muito cedo a gente, por conta de um payroll, já decretar que vai ter 2, 3, 4 cortes, seja lá quantos cortes forem, até o juro chegar ao neutro. O que a gente sabe é que precisa-se de muitos cortes até chegar ao neutro, né? Se a gente pensar que o neutro nos Estados Unidos está entre 2 e 2,5, é só a gente fazer a conta. Teria pelo menos 4 cortes de 50 bips, né? Que é algo que normalmente o Fed não faz. Ele vai de 25 em 25 ao longo de um período maior e vai conseguir jogar lá no neutro daqui a, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, assim, eu reforço aqui. Obviamente, o mercado, toda vez que tem um dado, ele quer, através desse dado e mais o conjunto de dados passados, dizer, olha, vai acontecer isso no futuro. É isso que a gente tenta fazer aqui. Mas, quando a gente diz taxa terminal, quando a gente fala de velocidade de corte, isso não tem jeito, né? Precisa acompanhar à medida que os dados forem acontecendo, mas o que dá para cravar nesse momento é que a gente começa a cortar juros já em setembro. É a visão do Lucas Ulig aqui pra você no nosso Tarde TC News. Ô Mari, nossos espectadores também estão mandando pedidos e perguntas pro Ulig. Você também tem um pedido da audiência aqui pro nosso contribuidor. Isso mesmo, aqui no nosso chat, o JPS pediu, Ulig, a análise de Light. Ele perguntou quando o Light 3 vai reagir. A ação tá recuando 2,63% aos R$ 5,93. Olha, você tem, sem ser semana que vem, na outra, a votação da tese do século, né, que é o PIS/COFINS, e que tem espaço, tem capacidade de poder dar para a empresa quase 3 bilhões de reais, a depender de como os ministros do STF vão votar. A Light inteira hoje vale 2,5 bi, então acho que tem um espaço bastante significativo de alta para a companhia, com triggers já de curto prazo, tá? E além disso, a gente tem a expectativa de até o final do ano ter o projeto e a assinatura da renovação da concessão. Então acho que esses são os dois grandes triggers. Sem isso, não vejo por que as ações da Light iriam subir no curto prazo, tá?
Entendi. Boa, Ulig, são 4 horas e 37 minutos. A gente traz aqui os destaques do dia. Sai no painel Mover Pro, Omari, mais detalhes sobre a questão envolvendo um possível bloqueio de contas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com mais detalhes aqui do impacto no Brasil. O que diz aí uma nova informação que pinta no painel, Mari? O Eduardo Bolsonaro disse a aliados que a sanção contra Moraes afeta contas no Brasil. O Eduardo Bolsonaro ainda falou a aliados que os Estados Unidos avaliam comunicar bancos de sanção a Moraes. Em linha com aquela informação do Globo, né? Exatamente. De que o governo americano pode comunicar os bancos brasileiros dessas sanções contra Alexandre de Moraes e aí estudar até sanções contra a própria instituição. Você vê que Ibovespa derrete, melhor dizendo, o Banco do Brasil derrete, pressiona o Ibovespa. A queda de BB é de 7,11% aos R$18,30. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos aqui. O Erivando tá falando, cheguei agora, o que aconteceu com o Banco do Brasil, a gente fez todo um apanhado. Se voltar um pouquinho a transmissão, você consegue acompanhar tudo o que aconteceu em Banco do Brasil, o Erivando, para observar esses movimentos e como o Ibov passou a cair com essa notícia. Mas, em resumo, o governo americano, a pedido de Eduardo Bolsonaro, estuda um bloqueio total de contas a Alexandre de Moraes, o que afetaria as contas aqui no Brasil, e que o governo americano está avaliando comunicar aos bancos dessas sanções ao ministro, e que poderia, caso essas sanções não fossem cumpridas, sancionar a própria instituição. E a gente viu no Banco do Brasil, coincidiu, como o Ulig comentou, da divulgação do balancete por parte do Banco Central, tem perspectiva de balanço ruim também de Banco do Brasil, tudo isso junto traz esta queda de mais de 7% para Banco do Brasil na sessão de hoje. Bom, é isso mesmo, né, Ulig? O resumo completinho. Ficou faltando algo pra nossa audiência rotativa, que tem muita gente chegando agora, né, Ulig? Sexta-feira, a pessoa já tava colocando a mala pra viajar, dentro do carro, descansar, e de repente, 7% de queda de Banco do Brasil. O resumo é esse mesmo, né? Exato, só complementando a informação de que o lucro mensal, ele veio ao redor de 60 milhões. A expectativa do mercado era algo em torno de 1 a 1,5 bilhão de reais. Ou seja, ele veio muito abaixo da expectativa do mercado, o que nas contas do próprio mercado, num PI de 5 vezes, daria para o BB algo em torno de 80 a 90 bilhões de reais de market cap. Ou seja, teria um espaço de uma queda ainda de cerca de 10% para o preço atual de mercado do Banco do Brasil. Então, o problema assim, me parece um problema muito maior o micro do Banco do Brasil do que necessariamente essa discussão de sanções, porque eu reforço, o seu resumo está certo, totalmente, Medina, e a minha visão enquanto investidor aqui é dizer, olha, se o pai do sistema financeiro ocidental, que é os Estados Unidos, diz para um banco brasileiro que ele deve bloquear contas de um ministro que foi sancionado por uma lei antiterrorista, que deveria bloquear as contas dele, institucionalmente falando, esse banco deve bloquear as contas desse ministro. Não vejo, não acredito, tá? A gente está aqui vivendo e aprendendo, as coisas podem mudar de fato, mas eu não acredito que um banco do tamanho do Banco do Brasil iria brigar com os Estados Unidos, tá? Essa é a minha leitura, tá? Pelo tamanho do Banco do Brasil, pela quantidade de ativos do Banco do Brasil, não faria sentido. Porque se você vai brigar com o pai do sistema financeiro ocidental, significa você sair do sistema SWIFT. E um banco fora de um sistema de liquidez global não serve para nada. Então, acho que é por aí o caminho. Mas eu reforço, para mim, o que está fazendo o preço hoje foi esse balancete que realmente faz as projeções de lucro para o Banco do Brasil serem menores do que o mercado previa anteriormente. E aí a gente tem o que a gente chama de downside risk,
né, que é um risco de você reavaliar os seus parâmetros, a sua expectativa de lucratividade e, naturalmente, o preço-alvo também das ações. Ou seja, né, o Ligui, uma piora no balancete, uma estimativa que já estava ruim. Aliada a esse noticiário político que saiu ao mesmo tempo, Banco do Brasil derretendo hoje na sessão. O Cleiton aqui no nosso chat, a última que eu preciso liberar o Ulig, que eu até já passei do tempo, mas também para reforçar, porque a audiência foi chegando, Ulig, durante a nossa conversa. Vale uma call longa para Banco do Brasil? Dá para arriscar, Ulig? Cara, eu não gosto de call em momentos de estresse com perspectiva de piora, tá? Não gosto. Uma coisa é você falar assim, olha, tá caindo por um boato de sanção, mas o balanço do Banco do Brasil vai vir muito forte no próximo 1, 2, 3 trimestres. Aí eu ia falar, pô, call longa faz sentido, né? O momento é bom e você tem um boato, eu tô supondo aqui, né, que tá derrubando o papel. Nesse caso, você tem uma especulação de algo muito ruim que pode acontecer, junto com uma deterioração significativa das expectativas. Então, não vai melhorar agora, né? Até se você que perguntou puder voltar talvez uns 15 minutos para trás, você vê a minha explicação, que eu vou resumir aqui. O banco, ele empresta dinheiro. Para você recuperar esse dinheiro, não é uma questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses. São ciclos longuíssimos, ciclo de 3, 4, 5 anos. É mais ou menos o que aconteceu com o Bradesco lá atrás. Olha quantos anos o Bradesco underperformou os seus pares. E eu acho que isso está acontecendo nesse momento com o Banco do Brasil. Se você pensa, vou comprar e vou esperar a melhora, vou me tornar acionista de Banco do Brasil, olhando para 2026, 2027, acho que pode ser sim um excelente ponto de compra. Agora, se você quer ganhar daqui a 3 meses, eu particularmente não faria essa operação,